Bem, meus amigos do Vale do Ribeiro, estou recebendo com muito prazer o Dr. André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional bate-papo no Espaço da Saúde. Como sempre, muitos temas interessantes. Vamos começar primeiro as diretrizes novas para o manejo da hipertensão arterial, um problema que afeta muita gente. Sim, muito bom dia, amigo ouvinte, bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez é um enorme prazer poder estar aqui participando do programa. E achei muito interessante a atualização das diretrizes propostas pela European Society of Hypertension, que é a Sociedade Europeia de Hipertensão. É bom que ajuda a treinar o inglês aqui. Para o manejo da hipertensão arterial, as diretrizes para o manejo da hipertensão. E eu falei, vamos ver isso daqui e trazer para os ouvintes da 99, né? O que a Sociedade Europeia de Hipertensão está recomendando. E eles falaram o seguinte, que uma mudança, né, que aconteceu foi na utilização das drogas antihipertensivas, que antigamente, 2018, as diretrizes recomendavam vir escalonando, começar devagar com uma droga, aí depois aumenta a dose, depois acrescenta a segunda droga. E agora eles já estão recomendando uma associação. Então, uma hipertensão já moderada, uma hipertensão mais severa, já começa com uma associação de drogas, né? E de preferência, uma associação num comprimido só. Então, a famosa, por exemplo, losartan com hidroclorotiazida, uma coisa bem assim comum. Enalapril com hidroclorotiazida. Então são remédios, associações já bem conhecidas. E por que isso? Eles dizem que aí você melhora a eficácia, né, das terapias, diminui o efeito colateral, você melhora a inércia terapêutica. O que é isso? O médico demora para dar uma dose assim mais eficaz, para chegar numa pressão mais baixa, 13/8 ou menos, né, que seria o ideal. A adesão é melhor, por quê? Tem gente que toma muitos remédios, muitos comprimidos, 10, 12, 15, ainda mais do SUS. No SUS a gente não tem associação. E aí a pessoa acaba tendo que tomar vários comprimidos, para que no caso, às vezes, se você fosse comprar, seria uma quantidade bem menor. Então, quer dizer, tudo isso influencia tanto na adesão, quanto na resposta terapêutica, no controle, e diminui, é claro, né, as complicações. Então a pessoa que está com uma pressão melhor controlada vai ter menos derrame, vai ter menos infarto, vai ter menos trombose arterial e por aí vai. Bem, agora um assunto aí que a gente sempre aborda, e os números aqui são impressionantes. O tabagismo caiu, mas ainda está relacionado a 8,7 milhões de mortes por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. É muita morte. Pois é, eu também confesso que eu até choquei, que eu, quando vi essa matéria, eu lembrei que essa semana, perguntando aos pacientes, né, você fuma, não fuma, fuma, não fuma, e acabei reparando que ainda tem uma quantidade ainda razoável de pessoas que fumam. E fiquei realmente até um pouco impressionado de ver que, apesar do tabagismo ter caído, 8,7 milhões de mortes por ano estão relacionados ao tabagismo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde publicou essa nota em 3 de agosto, justamente para tentar chamar atenção para esse fato e oferecer algumas medidas que eles chamam aqui M-Power, que seriam monitorar o uso do tabaco e implementar políticas de prevenção. Então, implementar políticas para desestimular, de certa forma, o uso do tabaco, né? Proteger as pessoas contra o tabagismo. Aquela história, não pode fumar aqui, não pode fumar ali, não pode. Então você acaba protegendo os que não fumam, os não fumantes. Oferecer o apoio para a cessação do tabagismo. Então é comum a gente, às vezes, se deparar com alguém que quer parar de fumar e, às vezes, a pessoa não tem condição de comprar os remédios que são mais adequados. É bem verdade que a grande maioria das pessoas que eu conheço que pararam de fumar foi na raça, na opinião.
Então a opinião nesse ponto acho que prevalece mais que o remédio. E alertar a população sobre os riscos, né? Aplicar proibições à publicidade e além do aumentar impostos no tabaco. Então são as medidas que a Organização Mundial da Saúde aí prevê para tentar minimizar ou diminuir ainda mais o tabagismo. O Sócrates dizia que a virtude está no meio. E essa matéria é interessante. Eu pensei que era o senhor que falava isso, a virtude está no meio. Não, eu estou parafraseando ele. Olha, exercício intenso, o pessoal que quer fazer muito exercício, pode ser muito arriscado em estenose moderada a grave. O que quer dizer isso? Sim, eu achei interessante também trazer esse artigo, porque na realidade eles estão falando com relação à carótida, né? A pessoa que faz aquele ultrassom da carótida, como falam, as veias do pescoço, mas não são veias, são as artérias do pescoço. Então diz aqui o seguinte, quem tem uma estenose maior que 50%, não deve fazer exercício de alta intensidade, moderada a alta intensidade. E moderada, né? É, moderada a alta. Por quê? Só que aqui foi um estudo em laboratório, não foi feito na prática. Então eles pegaram inteligência artificial, criaram... Tá na moda. Isso, está na moda. Criaram as condições, assim, teoricamente parecidas com a do corpo humano, como a obstrução de 50% ou mais, e viram que se você aumentar muito a frequência cardíaca, isso acaba aumentando a resistência naquela região, o cisalhamento, né, que é uma força ali da física, que acaba aumentando essa obstrução, aumentando o desgaste, o risco de romper a placa. Então eles falam o seguinte, quem tem algum grau de obstrução maior que 50% não deveria fazer exercícios de alta intensidade, moderada a alta, porque se você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta a chance dessa lesão se agravar. E é claro, né, isso foi feito em laboratório, mas eu chamo a atenção para que estenose, né, também vale para coronária, também vale para artéria aorta, que às vezes a artéria aorta pode ter o que a gente chama de coartação, que é um estreitamento da artéria aorta. Dela. Isso. Então, pode ter suboclusão na perna. Então, todo grau, eu extrapolo essa pesquisa aqui para todo grau de estenose. Então, porque se vale para uma região, vale para as outras. A lei da física é igual em todo o corpo humano. Então, quer dizer, quem tem algum grau de estenose já sabido, eu tenho uma lesão na perna, eu tenho uma lesão na coronária, eu tenho uma lesão no pulmão, e por aí vai. Então, não deve fazer exercício de alta intensidade. Bem, outra questão aqui, preocupante, distúrbios do sono associados ao aumento do risco de acidente vascular encefálico agudo. Na verdade, parece que é para quem dorme pouco e para quem dorme muito, né? Pega os dois lados. Pois é, como é que o senhor falou? Foi Sócrates, né? A virtude está no meio. A virtude está no meio, até para dormir. Mais uma vez, voltamos a esse tema aqui, só que cada hora em um subassunto, né, diferente. Então agora, eles pegaram o estudo que é o Interstroke, que é dentro do derrame, vamos traduzir assim, e foram ver o que acontecia lá dentro desse estudo, o que eles poderiam subtrair do estudo. E viram o seguinte, que distúrbio do sono pode estar associado ao risco do AVC, principalmente o AVC isquêmico e até mesmo o AVC hemorrágico. E quais foram os critérios que eles separaram aqui para chegar nessa conclusão? O doutor aqui, McCarthy e colaboradores, em 2023 agora, né, foram avaliar como é que era o sono dos pacientes que tiveram derrame e do grupo controle, os que não tiveram, vamos dizer assim. E eles separaram algumas coisas que foram mais notórias. Quais foram elas? Dormir pouco, menos que 5 horas, então dormir pouco aumenta o risco de derrame,
Vou ter que rever meu sono. Já fiquei preocupado quando eu vi isso daqui. Eu durmo 3, 4 horas por noite, eu estou enquadrado. Nós estamos ferrados. Então, mais de 2 vezes por... aumenta em mais de 2 vezes o risco de derrame do que os que dormiam em torno de 7, 8, 9 horas. E dormir mais que 9 horas aumenta também 2 a 3 vezes o risco de derrame. Então, dormir pouco, menos que 5, dormir mais que 9 é ruim. Sintomas graves da síndrome de apneia obstrutiva do sono. Então, mas isso daí é claro, né? Quem tem apneia do sono já é sabido que é a principal causa de hipertensão secundária. Então, a apneia do sono é uma das principais causas de hipertensão arterial. Então, com certeza, vai aumentar o risco de derrame. E outra coisa, né? Além disso, ele coloca aqui roncar ou bufar. Aquele que tá... Além de roncar, ainda dá aquela batidinha nas bochechas. Qualidade prejudicada do sono. Dificuldade para dormir ou para manter o sono. Também aumentaram o risco. Então, de acordo com os pesquisadores, ter mais de 5 desses sintomas pode levar a um risco 5 vezes maior de derrame. Então, vou começar a monitorar meu sono. Tem que tomar chá de camomila à noite. Vou tomar mais... Remédio das vovós. Vou ter que rever meus conceitos. Aí, chegamos ao final do programa de hoje, como sempre, muito assunto interessante. Agradecendo a presença do Dr. André Moreira e franqueando os microfones dele para as despedidas, prometendo retornar na semana que vem com outros temas interessantes. Mais uma vez, espero que você que está nos ouvindo tenha gostado. E realmente, essa questão do sono aí, vou ter que tirar o chapéu para minha esposa, que ela fica lá, tá dormindo pouco, tem que dormir mais. E realmente, a pesquisa aqui mostrou que é verdade. Minha esposa tem razão, vou passar a dormir 6 horas. Então é isso, até semana que vem. Muito obrigado, doutor André Moreira. Semana que vem tem mais.